Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Falei para Deus, quando eu entrei nesse lugar, eu disse: Deus, usa quem tu queres para fazer uma confirmação dessa palavra. Louvado seja Deus. No finalzinho, antes de eu assumir, aí Deus usa a nossa amada pastora e entrega a confirmação. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Graças e paz a todos que estão pela live. Seria um grande prazer para muitos poder estar aqui conosco, né? Eu amo esse Jesus, eu amo ouvir o som da voz dele. Quando nós nos preparamos para ministrar a palavra do Senhor, para trazer a mensagem do Senhor, a única condição é ouvindo a voz dele. Sem ouvir a voz do Senhor, obrigado, meu amado, é impossível estar nesse lugar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 13, 14, parte A. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 13, 14, parte A. Amém? Diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Louvado seja Deus. Nós te damos graças, Senhor, meu Deus, pela tua primazia nesse lugar. Podemos sentir o teu cheiro suave, Pai, ao iniciar esse culto, nesse momento de adoração. Nós vimos, meu Deus, que o Senhor estava passeando nesse lugar, porque esse lugar é teu, Senhor. Aqui não é um outro lugar a não ser a tua casa de oração, Deus. Continua, Senhor, usando o teu filho para falar conforme a tua vontade, como tu já confirmaste nesse lugar, para a glória do teu nome, Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, nós temos como título dessa mensagem de hoje: arrumando a vida para receber as promessas de Deus. É sobre esse tema, né, que eu quero falar nesta noite, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, porque sem eles não seria fácil. Eu contei ali um pouquinho do que foi esse final de semana para mim, depois que eu recebi essa incumbência. Só Deus para nos fortalecer, nos dar força e dizer: eu sou contigo, não temas. E o Senhor fala nessa noite para a igreja, que Deus é com cada um de vocês. Passe o que passar, não temas. Amém? Amados, temos que reconhecer que Deus se revela na nossa vida somente quando estamos prontos a lhe entregar tudo o que somos e o que temos. Se nós não aprendermos a descansar no Senhor, Deus não tem como operar as suas bênçãos sobre nossa vida. Precisamos planejar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que vocês também, mas eu tenho o costume de tudo quanto eu vou fazer, primeiro eu conversar com Deus. Eu converso com Deus, eu peço confirmação a Deus, se de fato é aquilo que eu tenho que fazer, é para aquele destino que eu tenho que ir. Porque muitas vezes nós ficamos vulneráveis à vontade da nossa carne e as coisas não acontecem como poderia ter acontecido.
quando nós não nos colocamos, né, na vontade de Deus, o querer. Porque o querer em nossa vida não pode ser nosso querer, mas sim do Senhor, que através de nós faz acontecer, né? Eu costumo sempre dizer, Deus, como todos sabem que eu mexo com caminhão, trabalho transportando, quando eu recebo a orientação de um frete, a primeira coisa que eu faço, eu digo, Deus, é conforme a tua vontade, se for, coloca paz no meu coração. Tudo quanto nós formos fazer, se nós pedirmos esse discernimento a Deus, Ele revela a você. E se não tiver paz, não faça, não vá, desista. Porque eu aprendi, né, eu tive um entendimento de que a paz no nosso coração, ela é um sinal. Se estiver verde, pode avançar. Pode ir que o Senhor é contigo. Porém, se tiver vermelho, amados, fazer que nem lá no Nordeste, baixa o fogo. Não vão porque Deus não está nesse negócio. Seja o que for vocês forem fazer, sempre coloque na vontade de Deus, porque quando nós entregamos o que somos e o que temos, as bênçãos de Deus recaem sobre nossas vidas, né? E ao fazermos essa condição de apresentar a Deus, um ponto muito forte que nós vamos falar hoje é a respeito de planejamento de vida. Nós precisamos planejar a nossa vida. Todos os anos nós temos aquele alvo, aqueles propósitos. Aquilo é um planejamento de vida. Aquilo é o que eu quero para a minha vida, conforme a vontade de Deus. E nisso, o tempo vai passando, nós já estamos em maio, feliz Dia das Mães. Mas, amados, o ano voa. E se nós não tivermos um planejamento na nossa vida, o ano vai passar e você vai olhar para trás e vai dizer, e aí? O que foi que aconteceu na minha vida esse ano que eu posso glorificar a Deus? O que você planejou para que o nome do Senhor fosse glorificado? Quantas almas você colocou no seu coração que esse ano eu vou conseguir para o Senhor? Propósitos são feitos, mas depende de nós, além dos propósitos, fazer acontecer as prioridades na nossa vida. Uma das coisas que eu vejo muito forte na vida de um cristão são almas para Cristo. Esse ano eu ainda não consegui uma alma para o Senhor. E isso tem me incomodado, isso tem me inquietado. Eu tenho falado, tenho entregado a mensagem, não perco a oportunidade. Eu tenho, para a glória de Deus, eu tenho um mundo de testemunhos para contar. E não perco a oportunidade de pegar 2, 3, 4, reunir e começar a contar para eles os meus testemunhos. Aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida, traz uma vida para Cristo. Se for prioridade, almas para o Senhor, pode ter certeza, amados. Pode não ser até naquele momento, como não foi comigo lá no início, mas a semente ficou plantada. E eu sempre costumo entregar a mensagem que eu recebi. Sempre quando eu dou um testemunho, eu entrego essa mensagem. E uma mensagem simples. Fazei prova de mim e vede que eu sou bom. Amados, muitas vezes a pessoa ouve o seu testemunho, ouve algo da parte de Deus, pela palavra, e aquela palavra vai germinar exatamente naquela dificuldade, naquele problema, naquela decepção, naquela derrota. E quando essa pessoa que recebeu de você aquilo que foi plantado, pode ter certeza. Germinou na minha vida, eu creio que na de muitos também vão germinar. E vai dar frutos, e frutos de arrependimento. Para a glória de Deus, amados. E quando nós olhamos para ordens de prioridade, nós temos que ver vários fatores. Primeiro,
o que é mais importante, né? Segundo, o que seria desnecessário. Muitas vezes nós estamos roubando o melhor que nós temos, que chama-se tempo. Eu costumo dizer, falei sempre isso para o meu filho. Meu filho, imagina que aqui seja um rio. Uma vez que essa água passar, ela não volta mais. Do mesmo tempo, do mesmo jeito, é o tempo em nossas vidas. E muitas vezes nós estamos preocupados com o que seria desnecessário para nós. E o tempo está passando. E as prioridades, né? Outro ponto é o que seria urgente. Sempre aquilo que é urgente tem a vantagem em cima das prioridades. É urgente, então vamos fazer. E o que é urgente para nossas vidas? O que é mais que tem nos incomodado? O que é mais que tem nos chamado a atenção? Para mim, amados, são os sinais do fim dos tempos. Eu creio que no mais breve o Senhor está voltando. Muitas pessoas que não acreditavam estão começando a acreditar que Deus existe. Porque eles estão falando no fim do mundo. Eles estão falando no fim dos tempos. E não há fim de tempo para quem não crê. Mas para quem crê na palavra, sabe que Jesus está voltando. Amados, ao entender estas prioridades, podemos acertar nas escolhas e termos sucesso na nossa vida. Como eu falei no início, nós hoje vamos estar arrumando a vida para receber as promessas de Deus. Começando pelas prioridades, né? Começando pelos planejamentos. Não tem como você trabalhar a vida inteira sem ter um planejamento. É um saco furado. O dinheiro entra no bolso de um lado, sai do outro. Entra de um lado, sai do outro. Entra na igreja, finaliza o culto, vai embora. Não vem para a igreja porque tem a live. E muitas vezes, amado, eu já ouvi pessoas dizer para mim, o culto foi tão lindo que era para ter ido e não foi. Essa água passou, amado, não volta mais. O tempo está passando. Nós temos que tomar consciência das prioridades de Deus na nossa vida. Uma das coisas que me faz entender é que nós temos que nos concentrar nas prioridades e lutar por elas. Se nós focarmos numa prioridade e não focar nela, não é prioridade para você. Pode até ser, né? Pode até ser uma prioridade desnecessária, mas não tem fundamento. Você focar naquilo que você precisa lutar e não luta. Eu coloquei alvos na minha vida e tenho lutado por eles por meio de oração. A oração, amada, é a melhor arma que nós temos para lutar por essas prioridades. O lugar mais forte do nosso corpo, Tato pode dizer até que é os braços dela, mas eu costumo dizer que é os joelhos. São os joelhos dobrados, amados, onde nós vencemos as prioridades e temos que lutar sempre por elas. Temos que acreditar que não é em vão. Não é em vão dobrar seus joelhos e colocar a prioridade naquela causa. Um outro ponto é que nós temos que nos concentrar nas pessoas que estão ao nosso redor. Quem você poderia contar para somar com você em oração numa prioridade que você colocou na sua vida? Os nossos pastores, né? Os seus líderes de célula.
Muitas vezes nós estamos lutando sozinho, lutando, quebrando cabeça, e não dá nada certo. Não acontece de jeito nenhum. Por quê, amados? Porque nós temos pessoas, nós sozinhos não vamos conseguir nunca. Tem pessoas que você confia, seu líder é uma pessoa de confiança. Seus pastores são pessoas de excelente confiança. Então, amados, nós temos que chegar neles. Nós temos que chegar e conversar e pedir, pastora, pastor, meu líder, ora por essa causa, eu preciso conquistar essa causa. Isso é uma prioridade na minha vida. E o Espírito Santo de Deus, por meio do poder da oração, faz acontecer, amados. Eu creio em nome de Jesus. Quem crê, dê um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, né, que você vai me buscar, que você vai me encontrar. Mas tem um porém. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos o Senhor, amados, de todo o nosso coração, quando nós buscarmos o Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa fé, aí sereis achados de vós, diz o Senhor. Eu creio, amados, quando nós nos inclinamos para o Senhor, o impossível, aquilo que não tem saída, não tem solução, para Ele há uma solução. Para Ele há uma saída, porque Ele é um Deus de milagre, Ele é o Deus do impossível. Agora, se nós buscarmos Ele com todas as nossas forças, as ministrações que nós ouvimos, eu andei viajando, fiz 2 viagens para São Paulo, uma atrás da outra, não tive condições de vir para a igreja, mas eu assisto todos os cultos pela live, e eu vejo o quanto Deus está falando com a sua igreja, o quanto Deus está preocupado com o seu povo. E o Senhor manda dizer, desperta, ó tu que dormes, acorda, minha igreja, diz o Senhor, amados, para que nós possamos ser achados por Ele, para que nós possamos ser abençoados por Ele, para que nós possamos ter nossas necessidades supridas por Ele. Nós temos que buscar o Senhor com vontade, com força, com firmeza. Quando nós estamos em meio às diversidades da vida, se nós não tivermos força de buscar o Senhor, nós vamos ser levados, amados. Não tem segredo, não. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias com força. Como é que está o propósito da Bíblia, da leitura da palavra? É compromisso com a palavra, é compromisso com Deus, é compromisso com o seu alimento espiritual. Como está a sua alimentação espiritual? Está faminto? Não conseguiu ler a palavra esses dias? Vamos nos nutrir, amados, dessa palavra. Vamos nos nutrir desse pão vivo que desce do céu, que é a voz do Senhor. Eu amo ouvir a voz do Senhor. Eu sei que vocês amam ouvir a voz do Senhor, mas a voz do Senhor só é ouvida quando nós abrimos aqui, a boca do Senhor. Eu costumo dizer que a Bíblia é fechada, é a boca do Senhor fechada. Mas no momento que a gente abre ela, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. E aqui Ele vai falar conosco. Aqui Ele vai se deleitar na tua presença e você na presença dEle. É isso que nós estamos precisando, amados. Buscar o Senhor com todas as nossas forças, para sermos achados por Ele. E no momento em que somos achados pelo Senhor, as bênçãos e as provisões de Deus vêm sobre nossa vida. É impossível, porque Ele diz na palavra dEle, primeiro, que Ele não é um Deus para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Em segundo, Ele diz que tudo o que pedires em meu nome, eu farei. Quer ouvir mais? Ele diz que os meus ouvidos e que os meus olhos estão atentos às orações que se fazem neste lugar. Então veja que Deus está disponível para nossas vidas, todo o tempo.
Apenas precisamos buscar Ele com todas as nossas forças, amados. Veja que promessa maravilhosa para Deus na nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 112. Salmo 112. Aleluia. Salmo 112, versículo 1 ao 3. Diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha a promessa, amados. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riqueza há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Imagina só, o Todo-Poderoso, que nós louvamos agora há pouco tempo, fala isso para você. Ele chegar e dizer para você que a sua descendência será poderosa nessa terra. Quando o meu neto nasceu, eu abri a boca e profetizei sobre a vida dele, que ele será uma autoridade nessa terra. Abra sua boca, profetize palavras de bênção sobre seus filhos, sobre seus pais, sobre seus irmãos, sua mãe, sobre os seus entes queridos. Não perca a oportunidade de declarar palavras de bênção sobre a vida deles, porque a palavra do Senhor diz que a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riqueza há na sua casa. Imagina só, quando nós falamos em bens, em riqueza. Eu, no outro tempo, ia pensar no meu caminhão. Mas no tempo de hoje, como cristão, como servo desse Deus Altíssimo, eu penso na paz, eu penso na saúde e no amor. Há riqueza maior do que isso não, amados. Não há riqueza maior do que você ter um lar onde a paz do Espírito Santo de Deus reina nela, onde as pessoas que entram sentem o impacto da presença de Deus no seu lar. Existe bênção maior do que essa? A saúde. Quantos queriam estar aqui e não conseguem chegar por problema de enfermidade? Quantas enfermidades não estão assolando nessa terra nesse momento? E olha a riqueza que o Senhor está nos declarando nessa noite. E o amor, que é a base de tudo. Sem amor, nem Deus existe na vida dessa pessoa. Então, amados, e a sua justiça permanece para sempre. Agora tem uma condição, e olha só, a condição e a confirmação desta palavra que foi lida, na palavra que vamos ler. Está em Mateus 6,33. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, olha a condição: mas buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o seu reino e a sua justiça é dar prioridade em fazer a vontade de Deus. Você tem dado essa prioridade na sua vida, em buscar a presença dEle, para que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, irmão Washington? Acabamos de ler. A sua descendência será poderosa nessa terra. Bens e riqueza há na sua casa. Nada, meu amado, nada vai faltar na sua vida,
porque esse Deus é o Deus da provisão. Esse é o Deus que cumpre a sua palavra na nossa vida. Amados, agora tem um detalhe: buscar o seu reino e a sua justiça é dar prioridade em fazer a vontade de Deus. E a prioridade em fazer a vontade de Deus, a prioridade em buscar o seu reino em primeiro lugar, exige da gente vários pontos, mas eu foquei em 4: arrependimento, renúncia, humildade e obediência. Louvado seja Deus. É impossível a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça se nós não nos arrependermos, se nós não nos renunciar às coisas erradas que fazemos nessa vida. Porque nessa terra em que pisamos, amados, só há um justo sequer. Nós erramos, nós falhamos. Eu tinha um erro ruim de corrigir, mas eu pedi tanto ao Espírito Santo de Deus que me corrigisse, que Ele me corrigiu. Uma hora por outra eu tenho um pavio meio curto. E quando a gente tem um pavio curto, a primeira coisa que sai na boca da gente é xingar. Vocês têm noção do perigo de xingar uma pessoa? Principalmente se você, com raiva de fulano, defamar ele. Se a esposa dele for uma serva do Deus Altíssimo, você não está arranjando encrenca? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você falar mal da mãe do cidadão, se ela for uma serva de Deus, uma mulher de oração, você está falando, amado, mal da filha do Todo-Poderoso. E eu, com meu pavio curto, uma hora por outra, quando eu botava na mente, às vezes nem falava, mas se veio na mente, desceu para o coração, já era. E eu chegava e dizia: Espírito Santo, me perdoa, me ajuda a não agir dessa forma, me dá um espírito de mansidão, ainda que as coisas estejam contrárias como está acontecendo na minha vida, me dá um espírito de mansidão para que eu entenda que o teu propósito é que eu ministre, que eu fale, que eu pregue o teu amor, mesmo que o temporal esteja preparado. E para a glória de Deus, amados, eu me vi livre desse mal que tentava muitas vezes me tirar da comunhão, da paz. Então, que a gente fique atento, muitas vezes no trânsito, que é o ponto focal para essas coisas, a gente uma hora por outra leva uma trancada, lá no Nordeste. Amado, se essa égua for uma serva de Deus Altíssimo, não é fácil, você está complicado. Então, vigilância, busque vigilância. Não tem condições de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, se nós não formos humildes. Nós vamos falar um pouquinho de cada ponto desse. E obediência. Como você quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, se você é um filho desobediente? Não funciona, amados. Nós vamos estar patinando a vida inteira sem sair do lugar, porque nós não estamos dando prioridade a buscar o seu reino e a sua justiça. E quando nós falamos de arrependimento, o arrependimento não é a convicção do pecado. A convicção do pecado faz parte do processo do arrependimento, mas não é o arrependimento. Arrependimento se consuma na decisão de mudar. Você pode até dizer que se arrependeu, como muitos dizem. Mas espera aí, houve mudança? Aquele camarada que gostava de fazer fofoca, aquele camarada que gostava de falar da vida dos outros, aquele que gostava de mentira. Tem gente que tem prazer, amados, em contar mentira. Você vê na cara estampado que é uma mentira que ele está contando, mas ele tem prazer.
E isso, essa condição, existiu lá atrás um arrependimento? Hipótese alguma. Primeiro, amados, precisamos mudar, né? Ter uma decisão de mudança. Eu tive uma mudança radical na minha vida quando eu me converti. Eu me converti sem ouvir minha mãe falar. Minha mãe chegou a falar para minha esposa, para os meus irmãos, para o meu pai, que eu não tinha mais jeito. Mas quando você abre o seu íntimo e confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, o Espírito Santo de Deus habita em você e faz as pessoas enxergar Cristo em você. Eu tinha uns pais idólatras, muito idólatras. Vocês não têm noção o que é um casal idólatra. Mas o meu testemunho de vida, com menos de 2 anos, fez eles chegarem até diante de Deus e dizer: eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus, amados. Amados, isso chama-se arrependimento. Para a glória de Deus, nós vamos fazer 23 anos no Evangelho. Eu e minha esposa e meus filhos. Mas se eu não tivesse tido essa mudança de vida, jamais eles teriam firmado uma aliança com o Senhor. E a promessa do Senhor, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa, por meio de oração, por meio de jejum, de joelho dobrado, não esquenta com o tempo, amado. O tempo é de Deus. O meu irmão, que é gêmeos comigo, agora no início do ano, firmou aliança com o Senhor. Quem eu achava que ia ser o último, depois de mim foi o primeiro. Somos 6 irmãos, eu e mais 5, 6 homens. Eu creio que, para a glória de Deus, todos eles vão se converter, vão afirmar uma aliança com o Senhor, porque Deus tem propósito neles. São homens bons, de corações bons, mas ainda falta firmar essa aliança com o Senhor. E uma das coisas que aproximam eles de Deus é a mudança que existe na minha vida. É o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida. O agir do Espírito Santo de Deus na vida de vocês vão trazer os seus entes queridos para o Senhor. Porque eles querem também sentir o prazer, sentir a alegria e a felicidade que existe na sua vida. Quando eles entenderem que esse processo é por meio de um arrependimento, pode ter certeza, amado. Deixa Deus trabalhar. Não olha para o tempo. Olha para Deus. Entrega a Deus todos os dias. Dobre os joelhos, que a resposta vem. Em nome de Jesus. Existe uma palavra grega para arrependimento. Essa palavra chama-se metanoia, que significa mudança de mentalidade, motivação, propósito, indicando que a pessoa decidiu andar em uma direção oposta que ele andava. Quando nós tomamos essa decisão de se arrepender dos nossos pecados, de firmar uma aliança com o Senhor, amados, pode ter certeza que a metanoia vai fazer eles enxergarem Cristo em vocês. E o propósito maior é trazer os seus entes queridos. O propósito maior de Deus, ter escolhido, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor. Nós não estamos aqui porque chegamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu também quero ir para aquela igreja CCP. Não foi, amados. Foi o Espírito Santo de Deus que te convenceu, porque é Ele quem nos traz. Nós sabemos que pela palavra é Ele quem nos convida, é Ele quem nos escolhe, e quando Ele nos escolhe, é Ele quem nos capacita a fazer o melhor para Deus. Em Provérbios 28, 13, não precisa a igreja abrir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados, esse texto mostra o detalhe crucial
do arrependimento. E deixa. Nós precisamos deixar hábitos, vícios, que muitas vezes nós cristãos temos. Como eu disse, aqui não tem nenhum santo, nenhum perfeito, não tem nenhum justo. Todos nós temos um desvio, uma falha, um ponto negativo. Eu tinha um ponto negativo que eu acabei de confessar para vocês. Eu precisava corrigir esse ponto. Isso me incomodava. Agora, muitas vezes, uma falha na nossa vida, um vício na nossa vida, não nos incomoda. Isso é perigoso, amados. Porque se esse vício, se esse mau costume, se essa condição que não vai de encontro à vontade de Deus, não te incomoda mais, você não se arrependeu verdadeiramente. Então, que nessa noite nós possamos arrumar as nossas vidas para buscar a excelência de Deus sobre nós. O segundo ponto é a renúncia. A renúncia é o repúdio público em relação a todos envolvimento e comprometimento com o reino das trevas. É através da renúncia que encontramos a verdadeira vida em Cristo com harmonia. Você quer ver um ponto forte da renúncia? Muitas vezes, como diz aqui a palavra do Senhor em Mateus 18:18, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligarem na terra será desligado no céu. Sabe o que é que muitas vezes a gente está ligando? É a discórdia, a intriga, a desunião. Mas como? Eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Como é que eu estou ligando isso? Amados, o Salmo 1 diz, não assenta-te na roda dos escarnecedores. E muitas vezes nós estamos naquela rodinha de amigos, no trabalho, no colégio, na rua, e eles começam a falar coisas que não convêm com a sua pessoa, com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E você está dizendo, é verdade, é isso mesmo. Às vezes você chega até na metade da conversa, não tem nem noção do que estão conversando. E lá no final da conversa você concorda. Veja só, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Sabe o que é que tem que ser ligado na terra? Palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras motivadoras. Liga uma palavra motivadora aqui na terra e chama a Deus. Vê se não vai acontecer o sobrenatural. E esse processo, amados, complementar da renúncia, no sentido de renegar as obras infrutíferas das trevas, desfazendo e anulando as alianças, os acordos e pedidos. Nós não temos como não nos renunciar se nós estamos compactuando essas coisas. Nós temos que compactuar é a mensagem de Deus viva em você, vivida em você, para que o mundo se transforme. Aí é a renúncia. Aí você vai estar se preparando para buscar o reino dos céus e a sua justiça. Louvado seja Deus. Amados, o terceiro ponto é a humildade. A humildade é um valor importante na vida de qualquer pessoa. A habitação de Deus e a visitação de Deus são experiências bem distintas. E Isaías menciona 2 lugares onde a presença de Deus habita: ou no alto e sublime trono, ou no contrito e humilde coração. Só esses 2 lugares que o profeta Isaías confirma que Deus habita. Amados, não existe meio termo.
Ou Deus reside nas alturas da sua majestade, ou Deus reside intensamente nas profundezas de um coração quebrantado. Deus se agrada, amado, de um coração contrito, de um coração aquebrantado. Deus se agrada quando nós nos curvamos diante da presença deles e buscamos a face do Senhor. Pense que bênção é você colocar o rosto no pó e dizer: Senhor, estou aqui nos teus pés. Estou aqui, Senhor, buscando a tua face. Senhor, chega com providência na vida do meu irmão. Nós temos o amado irmão Antônio que está enfermo. Não precisa me responder, amados. Nós sabemos, faz tempo que nosso irmão está afastado nesse momento. Está distante da gente. Quantos de nós tem orado pela saúde dele? Quantos de nós temos orado pelos irmãos lá do Rio Grande do Sul? Chorado. Eu tenho ficado igual a bebê, meu irmão. Igual a bebê, menino que chora à toa. Eu chego para contar o que está acontecendo para minha esposa, eu começo a chorar. Porque, meu irmão, é sofrimento que aquele povo está passando. Prova é grande. O Senhor diz na palavra dele que Ele só dá aquilo que a gente suporta, aquele povo que busca a presença dEle. Nós sabemos que tem a maioria que não busca, mas os que buscam também estão sofrendo. E já não acha pouco, as nossas crianças estão sendo violentadas. Já não acha pouco, estão entrando, arrombando as casas e assaltando. Morrendo afogado com um roubo nas costas. E nós, amados, que temos uma cama quentinha, que temos uma casa aconchegante, nós estamos orando por esses irmãos, clamando por esses irmãos, pedindo a Deus misericórdia por esses irmãos. Amados, isso é uma forma de nós nos humilharmos diante da presença de Deus. É nessa condição onde nós vamos buscar o reino dos céus, em primeiro lugar. É se preocupar com o próximo. Como eu quero buscar o reino dos céus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas na minha vida, se eu não estou me preocupando com as vidas que estão perecendo, com a minha vizinhança, com os meus entes queridos, estou só olhando para o meu umbigo. E aqui está tudo bem, graças a Deus, não tenho que me preocupar com mais nada. Estamos errados, amados, se estivermos agindo dessa forma. Eu creio que essa igreja é uma igreja de oração. Eu creio que o poder do Espírito Santo de Deus opera nesse lugar. Eu creio que nós somos pessoas que se preocupam com o próximo. Eu estava no Goiás, parei 2 horas da tarde, bateu um sol quente, um cansaço, uma fadiga, fui lá e... Eu sabe de uma coisa? Liguei o ar, para a glória do meu Deus, meu caminhão tem uma cama grande, gostosa. Me deitei, dormi, bem à vontade. Quando me acordei, me deparei com um senhorzinho, um mendigo de frente para mim assim. E eu me acordei e fiquei olhando, eu digo: oh Deus, chega com a tua misericórdia na vida dele. E fui lá e falei um pouco do Senhor para ele, e já fui com a quantia na mão, e entreguei a ele. Ele me abençoou, ele orou por mim, ele falou algo tão bonito que eu nem imaginava que saía da boca daquele homem. E saí dali acreditando que aquilo era um anjo do Senhor. Deus faz desse jeito, amados. Isso é um coração contrito, é um coração quebrantado diante de Deus. Nós temos que buscar enquanto é tempo. Nós temos que fazer enquanto é tempo. Nós temos que agir enquanto é tempo. Nós não sabemos o que está por vir. Nós nos preparando, nós buscando a face do Senhor, nós estamos buscando o reino dele em primeiro lugar, para que a sua justiça, para que a sua misericórdia nos alcance. E um último ponto, amados, é a obediência. A obediência inspirada por Deus é altamente restauradora. Um coração obediente é a disciplina baseada no temor de Deus.
Nós temos temor ao Senhor. Nós cremos que Deus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós sabemos que somente a Ele nós nos curvamos e o adoramos. Mas antes de tudo isso, como está a nossa obediência diante de Deus? Como está a nossa posição? Como está o caráter que flui dentro de cada um de nós para buscarmos o Senhor com fidelidade, com obediência? Fazer as obras do Senhor, amados, é fazer com obediência. Eu amo servir ao Senhor, na casa do Senhor. Eu peço a Deus, Deus me dá mais tempo. Nós olhamos para essas paredes, estão tudo lindas, limpinhas, o chão está limpo, o púlpito está bem arrumadinho. Mas, amados, como é gostoso a gente vir aqui e fazer mais alguma coisinha. Nós que temos os olhos críticos para ver e um Espírito Santo para obedecer, nós vamos encontrar tanta coisa para fazer aqui, amados. Tanta coisa para fazer aqui. E muitas vezes nós passamos a semana todinha. Todos nós trabalhamos. Jesus, quando preparou os seus discípulos, ele não chamou nenhum que estava batendo bola. Eu não me lembro disso. Mas ele chamou todos que estavam trabalhando, pegando no pesado. Amados, a obediência ao Senhor é abrir o seu coração, é abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor quer falar com você. Se você sair daqui dizendo assim, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero servir ao Senhor nesse lugar, pode ter certeza que Ele vai te mostrar aquilo que você precisa fazer. Porque Deus é Deus, amados. Deus se agrada de um homem obediente, de um filho obediente. Quando eu falo homem, eu falo nos dois gêneros, da mulher obediente, da mulher de oração. Deus se agrada. Ah, irmão Mostra, eu estive aqui, passei, olhei direitinho, não vi nada. Mas tem. Quando chegar em casa, você vai concluir o que você vai começar a fazer o que você não encontrou aqui. É orar pela vida dos nossos pastores. É orar pela vida dos membros dessa igreja. Isso também é obediência, amados. Deus requer isso de nós, para que as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Amados, a obediência estabelece o caminho do fortalecimento. E a Bíblia nos exorta: diga ao fraco, eu sou forte. As coisas não estão fáceis? Fala que vai ficar fácil. Porque você tem um Deus que opera maravilhas. Porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. O que é que Deus quis dizer para Josué nessa hora? Ele quis simplesmente passar uma força moral. Qual é o irmãozinho da nossa igreja que precisa ouvir essa força moral? Liga para ele, se ele não estiver aqui. E se ele estiver, chega para ele no final do culto e passa uma força moral para ele. Meu irmão, toma coragem. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus vai chegar no teu problema. Agora, para isso, amados, nós temos que chegar lá e voltar lá no início da ministração. Nós temos que precisar um dos outros. Nós temos sozinhos, nós não vamos conseguir. E quando nós paramos para se preocupar com o próximo, nós estamos sendo obedientes a Deus. E sendo obediente a Deus, Deus vai abrir as suas santas e poderosas mãos e derramar sobre nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus, amados. Que o Espírito Santo de Deus, que o poder do Espírito Santo de Deus possa nessa noite abençoar cada um aqui de forma especial. Que no decorrer desta semana você sinta o fluir do Espírito Santo de Deus. Que você sinta o fluir do Espírito Santo de Deus, arrumando a sua vida para receber as promessas do Senhor. Amém?
Gostaria de convidar nossos adoradores, levitas. Poderoso é Deus, amados, que faz o impossível acontecer em nossas vidas. Eu gostaria de fazer um convite, saber se nesse lugar tem algum irmão, tem algum visitante que queira firmar uma aliança com o Senhor, que queira fazer parte desse reino que foi ministrado nessa noite, ou um firmamento de aliança. Muitas vezes nós estamos distante do Senhor, muitas vezes nós estamos afastados do Senhor, mas esquecendo da aliança que um dia foi firmada. E se aqui tem alguém que precisa renovar sua aliança com o Senhor, enquanto os irmãos vão estar tocando, adorando a Deus, vem aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida, para que você continue usufruindo do melhor que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Se Igreja, tu vamos ficar de pé. olhares, Senhor, para Aleluia. dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração, declare. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amados, vamos orar pela vida da Maria Flor, né, que está com a virose, pela Ana Cristina, que está com pneumonia. Vamos orar também pelo irmão Antônio, que Deus venha restaurar a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida dos teus filhos, Pai.
Meu Deus, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós cremos que o Senhor, que opera maravilhas, está, meu Deus, nesse momento com o Teu Santo Espírito, Pai, sobre a vida deles. Paira, meu Deus, sobre a vida da Maria Flor, Senhor. Meu Deus, lança por terra toda virose, Pai. Meu Deus, lança por terra, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, toda enfermidade, Senhor. Meu Deus, dá fortalecimento à sua saúde. Meu Deus, renovo, Senhor. Dá um renovo na vida da Maria Flor, que ela possa ser restaurada nessa noite. Eu creio, Deus, que o Teu nome será glorificado neste lugar, Pai. Porque Tu irás, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, curar ela desta virose, Pai. Em nome de Jesus. Tua palavra diz: tudo que pedires em meu nome eu farei. A Tua igreja, Senhor, pede pela restauração da Maria Flor, Pai, em nome de Jesus. Nós te apresentamos a Ana Cristina, Senhor. Meu Deus, limpa, purifica seus pulmões, Pai. Meu Deus, renova, restabelece, meu Deus, a sua imunidade. Que essa pneumonia, Pai, seja desfeita nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e cremos no poder da Tua palavra, Pai. Nós cremos na restauração da vida da Ana Cristina, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Meu Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, meu Deus, abraça ela nesse momento, Espírito Santo, repreendendo essa enfermidade, essa pneumonia, Senhor, e dando a ela vida e vigor, para a glória do Teu santo nome, Deus. Nós te apresentamos a vida do nosso irmão Antônio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo, Pai, possa estar, meu Deus, nesse momento, passando o bálsamo no seu corpo, Deus, repreendendo toda a enfermidade, Senhor. Meu Deus, revigora a vida do irmão Antônio, Deus. Dá saúde, Pai. Dá saúde da cabeça à planta dos seus pés, meu Deus. Que ele seja restaurado. Que no próximo culto, Senhor, ele possa estar aqui para a glória do Teu nome, Deus. Nós cremos no Teu poder, Pai, e na restauração, na vida de cada um destes, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pelos Teus feitos, e veremos aqui o Teu nome glorificado, para a glória do Teu nome, Deus. Gostaria de convidar o meu pastor para fazer umas considerações finais. Não sei se após a apresentação das crianças.